Olá, meus queridos, tudo bom? De volta aqui mais uma vez para a nossa meditação, né? Eu quero lembrar você, antes da meditação, para que você possa estar sempre focado nas nossas redes sociais, sempre temos novidades, não é? Que você possa, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, né, procurar caminhar conosco. E eu peço que você sempre dê um likezinho, né? Você dê lá um ok, ou mande uma palavra, um coraçãozinho para nós, né? Então isso vai ser muito bom, isso vai nos dar um retorno em saber que Deus está abençoando, que a nossa voz está chegando até você, né? Então, hoje eu quero falar sobre realizando coisas grandes e duráveis, né? Porque com as bênçãos de Deus nós podemos realizar coisas grandes, mas tem que ser duráveis. Não podemos permitir que coisas atrapalhem no meio da caminhada, né, daquilo que nós estamos realizando. E eu queria falar aqui um pouco sobre um homem, até um nome meio estranho, Zorobabel, né? Mas a história dele é muito interessante, porque o povo de Israel estava escravizado por Babilônia. Durante 70 anos, o povo ficou exilado em Babilônia. E quando os persas dominaram Babilônia, no século IV antes de Cristo, o rei Ciro, ele permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade, né, para reconstruir o templo. E Deus levantou, né, Zorobabel, ele foi escolhido para ser o líder, para liderar o povo nessa volta, para reconstruir a cidade que fora destruída pelos babilônios, depois de 70 anos, né, só tinha escombros. E então, Zorobabel foi empolgado, né, e começou a fazer a obra, começou a reconstruir as casas, fez o alicerce do templo, mas ele sofreu muita oposição. Muitas pessoas criticando, muitas pessoas dando palpites, muitas pessoas jogando para baixo, desanimando. E Zorobabel se deixou influenciar por isso. A obra parou. É interessante que ao longo da vida nós encontramos muitas pessoas, né, que tentam frear a nossa fé, que tentam nos abater, né, que tentam desviar da nossa direção que Deus nos dá, né, para apontar, né? Tem muita gente que aponta o dedão, mas existe 3 contra ela aqui, né? Então que você nunca permita que as críticas abatam você, que as críticas impeçam você de continuar na caminhada. O próprio apóstolo Paulo disse, né, quem vos impediu de caminhar? Vocês iam bem na caminhada. Quem vos impediu? Né? Sempre há pessoas que dão aquela crítica negativa. São pessoas doentes, são pessoas problemáticas, são pessoas que naturalmente sofreram muito na vida e não sabem lidar, não é, com o sucesso dos outros. E aconteceu com Zorobabel, né? Ele foi criticado e as pessoas falando mal e começaram a influenciar o povo judeu que estava ajudando Zorobabel a reconstruir a cidade. E foi interessante que eles ficaram 16 anos parados. Precisou Deus levantar alguns profetas para dar força, né? Como Ageu, né, que foi dando força para ele e dizendo ao povo, vamos construir, e eles se reanimaram e em 4 anos eles terminaram de construir o templo, de refazer, de terminar a obra. 16 anos que Zorobabel ficou parado por causa de críticas, por causa de pessoas desanimando, falando que não ia dar certo, né? Isso aí é terrível, né? A gente não pode dar ouvidos a essas pessoas. É como eu lembro aqui uma história que não sei se eu já contei aqui, né? De
um sapo que queria subir na árvore, não é? Ele viu uma perereca subindo com facilidade, o sapo falou assim, também quero subir, né? E começou a tentar com esforço, ele não tinha aquelas patinhas, né, adesivas lá que a perereca tem, que era parente dele, né? Ele disse, poxa, também quero subir nessa árvore alta aqui, que eu quero ver por cima, a floresta por cima, né? E ele começou a subir, e os outros sapos começaram a falar com ele, olha, não faz isso não, rapaz, você não é preparado para isso, você não tem as patinhas ideais para isso, você vai cair, você vai morrer, você vai, né? E começaram a criticá-lo, você não tem cabeça, você não raciocina, olha aí, ele continuou subindo, se machucando, se arranhando, não é? Escorregava um pouco e foi se agarrando nos galhos, nas folhas, ele chegou lá em cima. E os seus pais estavam ali embaixo olhando, e os sapos que estavam criticando começaram a criticar os seus pais, dizendo assim, olha, vocês não estão vendo o seu filho subindo ali, se arriscando a vida, e a gente está aqui gritando, ele não dá nem ouvidos para a gente. E o pai dele falou assim, não adianta vocês falarem porque ele é surdo, né? Mas o sapo chegou lá em cima, e ele atingiu o alvo dele, viu a floresta lá de cima, era o sonho dele, né? E o que eu quero dizer com isso? Se a gente der ouvidos às críticas, a gente não vai alcançar o nosso alvo, né, ao longo da vida. Então, que você não ouça críticas. Críticas sempre são boas, quando críticas são boas, elas nos edificam, né? É importante a crítica, mas aquelas críticas são nocivas, né? E uma coisa que eu trago como algo na minha vida, foi uma palavra do presidente Abraham Lincoln, presidente americano, em que, quando ele assumiu a presidência, os repórteres perguntaram a ele, o que o senhor vai fazer com os críticos? E ele respondeu o seguinte, eu vou viver de tal maneira que ninguém acredite neles. Então, você tem que viver a sua vida pautada na palavra de Deus, com fé, firme, executando, realizando as coisas que Deus coloca nas suas mãos até o final. Não dê ouvidos às críticas maldosas, às pessoas que gostam de envenenar, aquelas pessoas que eu chamo de urubulinas, né? Aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Você deve conhecer pessoas assim, não é? Você fala assim, hoje está um sol tão bonito, o céu está azulzinho, mas pode chover, não é? É aquela pessoa que está sempre dando palpite negativo, sempre tendo uma coisa negativa para dizer. Então, que você possa, na sua caminhada, se agarrar com o Senhor, sabendo que é Ele que nos dá força, nos dá capacidade, nos dá destreza, não é? Nos dá toda a estratégia para a gente conduzir a nossa vida com sucesso, para atingir o alvo que Ele preparou para nós, não é? E veja só o que o profeta Zacarias disse para Zorobabel, para esse personagem que nós falamos aqui, que desistiu de continuar a obra, ficou 16 anos parado, né? Ele diz assim, Zacarias diz para ele, e ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que realizamos não é pela força do nosso braço, não pode ser pela nossa capacidade humana. Quem sabe Zorobabel tentou realizar pela sua capacidade, né? Se esqueceu de Deus, se esqueceu que foi Deus que o conduziu, o colocou na liderança, talvez ele tenha ficado um pouco soberbo, e sabe o que aconteceu? Não deu certo. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, conduzir a nossa caminhada, no dia a dia, nós vamos obter sucesso, nós vamos alcançar o alvo, não é? Nós vamos realizar coisas grandes e duráveis, coisas que vão durar por muito tempo, que vão abençoar não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que nos cercam. Então, pense nisso, medite nisso nessa semana. Não permita que críticas maldosas freiem a sua caminhada. A crítica tem que nos impulsionar, né? Para a gente continuar
fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, que você seja uma pessoa abençoada, que a sua caminhada seja um sucesso, e lembrando sempre, com a ajuda do Espírito Santo. Não é por força, não é por capacidade humana, não é nem por poder humano, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você. Vamos orar, não é? Vamos pedir que o Espírito Santo nos renove a cada dia e nos dê direção e não nos deixe abater pelas críticas nocivas. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo que tu enviastes para estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso paráclito, é o nosso protetor, é o nosso consolador, é o nosso guia nessa caminhada da vida e que ele nunca se afaste de nós. Que ele esteja sempre nos orientando e repreendendo, jogando por terra todas as críticas negativas, todas as pessoas que querem nos paralisar, todas aquelas pessoas que querem nos desviar do alvo que o Senhor nos deu. Senhor, que nós possamos fazer coisas grandiosas, abençoadas e coisas duráveis para o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus seja louvado, e aí eu faço o convite a você para estar conosco no próximo domingo, não é? Estaremos aqui às 18 horas e às 10 da manhã, né? 18h30 e 10 da manhã, né? Que você possa estar conosco. Você está vendo aqui atrás, né? A nossa igreja toda marcadinha, aguardando você. Estamos fazendo culto presencial, não é? No próximo domingo será a Santa Ceia do Senhor. Então, mais um motivo para você estar aqui ceando conosco. Isso é muito importante. Tá bom, queridos? E lembrando que na segunda-feira, na próxima segunda, estaremos de volta aqui. Vai ser 7 de setembro. Eu tenho uma palavra para você, uma meditação para a semana. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Até lá.